Vamos continuar. Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio da Rede Estadual Paulista. Vamos começar mais uma aula do componente curricular Recursos e Sustentabilidade, componente que faz parte da unidade curricular Projeto Casa Sustentável, do aprofundamento Ciência em Ação. Eu sou o professor Orenci Rodrigues e comigo aqui acompanhando, mediando e debatendo aqui com a gente, com vocês estudantes também, a professora Eveline. Tudo bem, professora? É um prazer estar aqui novamente com você. Olá, professor, tudo bem? É um prazer estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos nessa aula de hoje, pessoal. Vamos aproveitar. Exatamente, vamos aprofundar conhecimentos. E só para a gente atualizar então, no nosso slide aí, a gente vai estar trabalhando essa aula que corresponde à aula da atividade 2. Ainda a parte de introdução a essa atividade 2 é a segunda aula, ou seja, a aula 2, por isso que está aí no registro de vocês, introdução 2, que corresponde então à segunda aula, para a gente trabalhar a introdução dessa atividade 2 do caderno lá de apoio do professor. Então, o professor que estiver aí acompanhando a nossa aula, que estiver aí utilizando o nosso material, ela corresponde então, ela foi idealizada e foi pensada atendendo então as orientações ali do mapa, né, que é o material de apoio do professor, que corresponde então à atividade 2. Ok, professor? E logicamente, então, professor, para essa aula de hoje, estudantes, nós temos uma temática que nós vamos trabalhar, que nós vamos tentar contemplar com vocês aí duas habilidades que nós vamos mostrar aí na tela. A habilidade do currículo, que é a habilidade que vai percorrer o ensino médio da primeira à terceira série da área de Ciências da Natureza, a habilidade 309, e também a habilidade do itinerário formativo, específico do eixo do itinerário formativo, que é a habilidade da área de Ciências da Natureza, a habilidade 01. Então são essas as duas habilidades que a nossa aula de hoje pretende estar contemplando a vocês, estudantes da segunda série do novo ensino médio, ok? Os objetivos da nossa aula: assimilar as habilidades relacionadas ao eixo da investigação científica, e também nós vamos abordar aí com vocês, por isso que está registrado lá, abordar a obtenção dos recursos para a construção por meio dos processos de extração e mineração. E aí, professora que está aqui acompanhando com a gente, a professora Eveline, nós vamos sempre estar orientando os estudantes a registrar em seus diários de bordo os tópicos e pontos de atenção temáticos que são gerados no percurso da aula. Lembrando que é sempre importante a você, estudante, estar registrando as suas ideias que são geradas aí e o que é importante para você para desenvolver a aula e também o decorrer do itinerário formativo, ok? Bom, professora, qual é o nosso tema da nossa aula de hoje, então? Vamos trabalhar extração e mineração. Isso, professora. E aí, nessa imagem aí, professora, é possível estar associada ao processo que é a temática da nossa aula de hoje, professora? Perfeitamente, parece uma região de mineração mesmo, né? Exatamente. Então aí vocês, estudantes, vocês podem estar evidenciando também por meio da imagem aí, ó, característico, bem característico aí de um processo de obtenção de um minério, né, que está presente aí na que a gente chama de litosfera, né, professora? O que vem a ser a litosfera mesmo, professora? Está lembrado então, para a gente reforçar um pouquinho aos estudantes, o que vem a ser a litosfera, professora? Cavucando na memória, a camada mais externa de rochas que temos. Isso, né? Então, como a gente pode afirmar, conforme a professora já comentou, a litosfera é aquela região da Terra, né? No caso do planeta Terra, que corresponde à parte sólida, a parte de materiais sólidos do nosso planeta, né? Então a gente chama, denominado aí, é bom vocês estarem registrando também, estudantes, que essa camada rochosa do planeta Terra nós chamamos de litosfera, cientificamente conhecido como litosfera. Sempre lembrando que o planeta, nós temos aí 3 camadas, né? Nós temos 3 camadas no planeta Terra: a camada sólida, que vem a ser a litosfera; a camada líquida, que vem a ser a hidrosfera; e também a camada gasosa, que é
a atmosfera, né, professora? É importante o estudante estar sempre registrando isso daí, que facilita para ele o entendimento de como é constituído o nosso planeta Terra e, logicamente, de que forma que nós, seres humanos, utilizamos os recursos das 3 camadas, né? Isso é muito evidente hoje, a dependência nossa por recursos que são oriundos dessas 3 camadas, como eu falei. Na nossa aula de hoje, especificamente, a gente vai tentar abordar aí esse processo que é chamado de mineração, que é o processo de extração dos recursos da litosfera, ok? E aí, nós temos aí alguma informação sobre o que vem a ser mineração. Professora, vamos dar uma lida rapidinho o que vem a ser mineração, para facilitar os estudantes aí? A mineração é a atividade envolvendo a pesquisa, né, que envolve a pesquisa e obtenção, extração, elaboração e o beneficiamento de minerais na natureza. Nós temos uma imagem aí, né, de 3 tipos. O que me parece ser uma mineração de carvão, né, uma mineração de gás e uma mineração de petróleo. São 3 exemplos bem evidentes aí. Exatamente. A imagem aí mostra para vocês. Nós temos aí 2 imagens aí. É bem evidente aí, no caso, há um processo, né, que está envolvendo, para se ter esse processo de mineração aí, foi necessário aí a pesquisa, no caso do local, para evidenciar a presença ou não da fonte de material da qual é destinado o processo da mineração. Então, além disso, essa pesquisa vai possibilitar então a obtenção, né, a extração e, logicamente, o beneficiamento do material da qual está acontecendo a mineração. Então, na primeira imagem ali, a gente evidencia ali a mineração de carvão, que é um material sólido. Então, é um típico exemplo de um processo de mineração envolvendo um material sólido. Depois nós temos ali, conforme a professora já comentou aqui, uma torre ali, né, que evidencia ali o processo de obtenção por meio do petróleo. Então, é um processo de mineração da qual esse material que está sendo extraído é um material líquido. Então, a gente pode perceber um exemplo de um material líquido sendo obtido por meio do processo da mineração. E numa outra imagem, assim, na mesma imagem, mas num outro quadrinho ali, a gente está um processo de obtenção de um recurso natural, que é o gás, né, o que a gente chama de gás natural, que é o gás conhecido também como gás metano. Tem várias denominações para esse material aí, conhecido como gás natural, gás metano. Em algumas referências já foi assim referenciado também como chamado gás boliviano. Então, esse material é obtido também por meio da mineração e então a gente vê um exemplo também, no caso do gás, de uma obtenção de um mineral na forma gasosa. Então, essas duas imagens que a gente mostrou aí mostram exemplos de mineração de materiais sólidos, de material líquido e de material gasoso. Então é importante você, estudante, estar entendendo que a mineração nem sempre é só um material sólido. Nós também temos exemplos, né, de situações onde a mineração acontece por meio da extração de um material na forma líquida e também de um material na forma gasosa. Todos eles são característicos de um processo de mineração. Então a gente já percebeu a grande importância, nas aulas anteriores a gente já debateu sobre isso, a grande importância desse processo, que é o processo por meio da qual se obtém esses chamados minerais, que são muito utilizados nas atividades do dia a dia, por meio do setor aí de produção e também do setor de construção, ok? O próximo slide vai mostrar para você, estudante, alguns exemplos de bens minerais que são usados na construção civil. É evidente que na construção a gente tem alguns materiais que a gente já comentou aqui com vocês, que são obtidos por meio de mineração. No caso ali, professora, uma primeira imagem ali, a extração de qual material ali que mostra ali a imagem? A primeira imagem me parece areia, extração de areia. Isso, muito utilizado na construção, né? Exatamente. Então, a gente tem é um bem que é obtido também por um processo de mineração, da areia.
Numa outra imagem, ali logo ao lado, nós temos o que a imagem pode estar identificando aí para os estudantes, professora? Me parece minério de ferro, até se você olhar pela coloração, assim, né? Perfeito, né, professora? Então, percebe-se, então, uma extração mineral, né, por meio do processo da mineração da rocha, da qual ela será transformada em ferro. É uma rocha conhecida como hematita, certo? Então, é por meio da mineração da hematita que será transformado em ferro. Então, o ferro ele vai ser obtido por meio da transformação da hematita, que é obtido de forma natural por meio de um processo chamado mineração. E logo ali embaixo também a gente tem um outro processo de mineração, né? Que a gente tem ali um caminhão ali obtendo ali, que material seria, professora? Argila para fazer tijolinho? Exatamente, né? Então, olha lá, a gente tem um processo de mineração. É por meio desse processo que se obtém a argila, da qual a gente pode produzir os tijolos, que são fundamentais no processo de construção. E, logicamente, para preparar massa, para preparar cimento, para preparar outros materiais que são utilizados na construção civil, a gente tem uma imagem da água, né, professora? Então, um processo de obtenção da água, de extração da água ali, desse processo da água que é retirada também, no caso ali de um lago, mas também nós temos os casos de obtenção de água por meio dos poços semi-artesianos, né, que são águas subterrâneas. Então, também não deixa de ser aí, se a gente for fazer uma análise, é um processo de mineração, né? Um processo de extração que nós podemos também considerar aí, vamos dizer assim, um processo de mineração, certo? Se nós estamos tirando ali do recurso natural, essa água ela vem com minerais dissolvidos nessa água, então a gente pode considerar também aí, de certo ponto, que a obtenção da água para se utilizar na construção civil também é um processo que é obtido por meio de processo de mineração, né? E falando então no processo de mineração, aí logicamente que a gente vai ter que analisar então vantagem e desvantagem desse processo, né, professora? Então é importante a gente estar analisando aqui, debatendo com vocês as vantagens e também as desvantagens do processo da mineração. Vamos fazer uma breve referência então sobre os benefícios, né, no caso do processo de mineração. A gente vai mostrar para vocês um slide onde a gente vai estar aí focando as vantagens, ou seja, os benefícios da mineração. E aí, professora, vamos fazer uma leitura rápida então desse slide aí? Vamos lá. Amplia a possibilidade das pesquisas, né? Ou seja, gera tecnologia, né? Exatamente, né? O processo de mineração, para que aconteça esse processo, a necessidade de investimento em pesquisas, né? Então, suspeita-se que numa determinada região nós temos ali uma grande concentração de minerais. Então, para que se tenha certeza disso e para que esse processo de mineração seja feito naquela região determinada ali, há uma necessidade de um estudo, né? Então, há um investimento alto aí em profissionais que trabalham essa questão, em empresas que vão fazer esse trabalho de pesquisa. Então, isso daí é um benefício gerado pelo processo da mineração, a necessidade de se trabalhar pesquisas para se determinar se aquela região ali está adequada para a atividade de mineração. Qual um outro benefício ali, professor? É um setor extremamente lucrativo, ou seja, gera muito dinheiro. Isso, faz gerar economia, né? É um motor, não deixa de ser um motor da economia, né? Um país ele precisa ter essa atividade, né, que vai gerar recursos, que vai favorecer aí o equilíbrio econômico de um determinado país, né? Então é importante essa questão também econômica, está envolvida nisso aí. Então, e um país que tem a atividade mineradora bem avançada, ela vai ter aí a possibilidade de obtenção de recursos, né, econômicos que garante a esse país, vamos falar assim, um equilíbrio econômico. Então, o setor da mineração ele faz parte de uma atividade econômica importantíssima para o equilíbrio econômico de uma nação. Isso é muito importante, né? Então, fazer essa análise econômica também, né, desse benefício que a mineração vai trazer.
Qual uma outra vantagem também, professora, do processo da mineração? Gera insumos para produzir itens essenciais no dia a dia e utilidades, né? É a base da economia. E justamente, né? A gente colocou ali as imagens, né, que mostram justamente esses insumos que são utilizados na produção desses materiais. A gente tem as barras de ouro ali, ó, que é muito importante isso aí. Tem muitas pessoas hoje que trabalham, nós temos aí uma gama de produtos, joias, né, entre outros aí que utilizam o metal ouro, que é obtido por meio de mineração. Eu coloquei ali o botijão de gás, professora. Qual é o produto ali que vai no botijão ali? Quer dizer, além do metal que produz o botijão em si, dentro do botijão vai o quê? Vai gás, né? O gás que a gente utiliza para... O gás natural, vamos falar assim, né? O gás que é obtido lá por meio do petróleo, né? Que é por meio é por isso que fala GLP. Então, o gás que está ali no botijão é o denominado GLP, que é gás liquefeito de petróleo. Então, GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, esse gás que está ali dentro é obtido por meio da extração do petróleo, né? Que é beneficiado, que é refinado lá e é transformado em gás, né? Geralmente, os dois materiais que estão no gás, no botijão de gás, é o gás butano e o gás propano, certo? Então, são esses dois gases, materiais obtidos da mineração do petróleo, que estão acondicionados dentro do botijão de gás, de cozinha, que a gente chama, né? Botijão de gás de cozinha. Qual é o material que está dentro do botijão? É o gás GLP, gás liquefeito de petróleo, ou seja, gás propano e gás butano. São esses dois gases que, vamos falar assim, entram em combustão, né? E o interessante, professor, até abordar esse tema aí, que seria a análise do botijão de gás. Interessante que esses dois gases não têm cheiro, né? E aí a necessidade de se adicionar um outro material dentro do gás para dar cheiro, para que é aquele cheiro característico quando você chega na cozinha e percebe, nossa, está vazando gás, por meio de um material que não é o propano e nem é o butano, que são os materiais combustíveis, certo? Esses dois gases, eles não têm cheiro. E aí, logicamente, se estivessem vazando, as pessoas não identificariam o vazamento do gás. Aí é adicionado um outro material chamado mercaptano, que é para dar o cheiro característico do gás vazando, certo? Então é importante estar isso. Além disso, nós temos ali no slide, é mostrado para vocês ali as barras de ferro, obtido por meio da mineração do ferro, né, no caso lá da hematita. E aquele carrinho lá, um automóvelzinho lá. Conhece esse carro, professora? Nossa. Conhece o modelo desse carro aí? Não conheço. Eu lembro que eu vi num desenho animado, não sei se era do Pateta. É interessante esse gás, é o famoso DKV. Nossa. Não fabrica mais, é um carro. Bem, eu pus ali um carrinho antigo para o estudante visualizar ali que o aço, né, que está importante, está obtido ali, né? A gente tem ali um material que é o aço, também tem outros materiais, mas assim, fundamentalmente o aço, que é formação, que é o que pode ali produzir o carro. Então, esse material, o aço, obtido por meio da mineração também, no caso do ferro também, né, no caso da hematita, que aí vai produzir o ferro, que vai produzir o aço, certo? E aí, além dessa possibilidade de geração de vários insumos para produzir diversos materiais no dia a dia, a gente tem um outro benefício ali, que é o que, professor? Geração de ocupações, emprego para as pessoas. Exatamente, né? Então, olha as vantagens que o processo da mineração fornece a nós aqui no dia a dia, né? Geração de trabalho, né? Que é por meio do trabalho que nós vamos ter o nosso sustento, né? E isso aí são os benefícios, né? E, logicamente, vamos fazer uma análise aqui rápida sobre os problemas gerados pela mineração, né? Quais são esses problemas aí que a gente está aqui discutindo com você, estudante, aqui, ó. Aí nós temos aí na lâmina as adversidades da mineração, os problemas gerados, né? Vamos lá, professor, vamos comentar rapidinho, então? Geralmente a gente foca mais nos problemas, né? Primeiro ali é a remoção da vegetação na área de extração, né? O famoso desmatamento. Para você minerar, você tem que desmatar. Perfeito. E aí você acaba perdendo uma biodiversidade imensa. Exatamente, a imagem ao lado ali já mostra que para fazer aquela atividade ali, para que aquela atividade ali de mineração aconteça, foi necessário o desmatamento, né? Então, isso é um problema gerado,
que é fato quando a gente vai analisar as desvantagens, né, as adversidades provocadas pela mineração. Uma outra adversidade ali, professora, que a mineração provoca? Deslocamento das comunidades locais, ou seja, se você mora ali em uma região de mineração, a pessoa acaba tendo que sair, né? Exatamente. Então, a pesquisa identifica que naquele local há uma grande concentração de minerais, né, de material vamos falar assim, de interesse de mineração, que pode ser obtido por meio da mineração. Então, o estudo e a pesquisa identificou que naquela região há esse material que pode ser obtido por meio da mineração. Então, vamos falar assim, para que isso aconteça, para que essa atividade aconteça, vai ser necessário ali a remoção de comunidades, né, que vivem naquela localidade ali. Além disso, né, além das comunidades locais, a gente tem uma outra questão também que deve ser analisada, que não deixa de ser uma diversidade da mineração, que a gente está mostrando aí no slide aí, que está sendo mostrado para você, estudante, que é qual mesmo, professor, ali, que estava sendo mostrado ali? A evasão de animais e de habitantes da área. Isso, animais que habitam, né? Habitantes ali da área, quer dizer, a gente viu na imagem ali vamos falar, um bicho preguiça, né? Preguiça. Que provavelmente se deslocou ali, teve que se deslocar com o advento de um processo de mineração, né? Então, o processo da mineração vai gerar essa questão também, né? Os animais que habitam aquela região ali, aquela área, eles não, por meio de fuga, eles acabam, vamos falar assim, tendo que se ausentar do local e acabam que indo para os ambientes onde as pessoas vivem. E aí a gente vê noticiários aí, vários noticiários de se encontrar animais que não são naturais do local nas regiões de civilizações, no caso nas cidades, né? E além disso, a gente conclui então essa desvantagem, essa análise da desvantagem com esse processo aí, professora, que é o processo de contaminação dos solos. Dependendo do mineral, ele contamina e acaba até chegando em lençol freático. Exatamente. E acaba atingindo uma escala muito maior, né? Perfeito. E aí, né, então, conforme mostra aí o slide para vocês, nós temos aí a desvantagem que o processo da mineração provoca contaminando os solos e também por essa atividade, nós temos um processo de sedimentação e, logicamente, acaba poluindo os rios, que é o que mostra, por exemplo, a imagem logo abaixo, ali, logo na sequência ali, nós temos uma imagem de um rio, vamos falar assim, onde sofreu o processo de sedimentação, que é o acúmulo de areia no local lá, e também contaminação por materiais contaminantes. Então, olha um impacto muito negativo que é gerado esse processo da mineração, que é importante, tem vantagens, porém, nós temos também algumas desvantagens relacionadas a esse processo da mineração, ok? E, logicamente, a você, estudante, a gente já analisou o que vem a ser o processo da mineração, a gente já mostrou exemplos de mineração de materiais sólidos, mostrou para vocês aí, estudantes, exemplos de mineração de materiais na forma líquida, mostramos para vocês exemplos de materiais da mineração de materiais na forma gasosa e também vimos ali os benefícios do processo da mineração, as desvantagens do processo da mineração e aí fica uma proposta de desdobramento a você, estudante, na sala de aula, que é pesquisar, aprofundar e tentar identificar aí como que a mineração pode minimizar os seus impactos ambientais. Porque a gente já viu que as vantagens, ótimo, perfeito. Mas e as desvantagens? Como diminuir essas desvantagens que é provocada pelo processo da mineração, ok? Isso é importante para você, estudante, isso é muito importante vocês estarem pesquisando como diminuir esses impactos ambientais aí provocados pelo processo da mineração, né? E aí, professora, a gente tem aí, a gente concluindo, né, a nossa temática da aula de hoje, e fica então o convite a você, estudante, né, para fazer esse trabalho de pesquisa e, logicamente, poder estar
aprofundando seus conhecimentos. Não é isso, professora? Exatamente. Professora, quais são as mensagens finais aí aos nossos professores, aos nossos estudantes? Olha, pessoal, só para completar ali, como a mineração pode minimizar os seus impactos, pensem o seguinte: para uma mineração, um projeto desse porte ser legal, ele tem que passar por um processo, né, que a gente chama de relatório de impacto ambiental. E aí é estudado tudo o que pode acontecer nesse projeto. Perfeito. Se ele pode gerar algum tipo de contaminação, impactos em população local, né? É interessante dar uma olhadinha nisso daí. Exatamente. Para a gente começar a entender um pouquinho mais. Então, e aí dessa forma a gente vai concluir essa segunda aula do processo de atividade 2 do material e pedindo a você, estudante, que acesse o QR Code, né, que está aí na tela, faça o processo da avaliação e, como sempre, é bom lembrar também que você compartilhe essa aula com os seus colegas, com os seus parceiros aí em sala de aula ou mesmo com os outros estudantes de outras salas, né? E, logicamente, que a nossa aula possa aí contribuir para o processo de aprendizagem de vocês, estudantes, tá bom? Ok? Um abraço, até a próxima aula. Obrigado, professora, pela participação. Obrigado, professor, foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!